Olá, boa noite a todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas esta noite estamos ao vivo pelo Facebook. Também teremos uma gravação pelo YouTube posteriormente. Hoje, dia 5 de maio de 2021, quarta-feira, são 20 horas, 4 minutos. Estamos iniciando, neste momento, culto ao nosso Deus e a transmissão desta noite. Desejando, como sempre, todos estejam bem. Você, sua família, seus familiares, enfim, e que aqui conosco também, cultuando a Deus, todos sejam abençoados e edificados também aqui nesta noite. Lembrando que, como pregamos no domingo pela manhã, já estamos na presença de Deus. E assim sendo, desta forma, pedimos que você se atente, você cuide, para que possamos, na presença dEle, no culto a Ele, estar em reverência e de uma forma digna de aceitação dEle das nossas vidas, oferecidas em seu altar. Irmãos, bem, eu tenho aqui temos conosco, né, alguns irmãos já acompanhando, os quais também menciono e permaneço saudando. Irmão William Rufino está aqui conosco, está sempre aqui também, né, conosco. Deus abençoe. Irmã Suzy, Celso também está aqui, irmão João Vélez, Sérgio, meu irmão, a Maricélia, irmã Sandra. Opa, eu acho que eu estou até pegando de outra. Ah, não, é de hoje mesmo, é isso mesmo. Irmã Elizabeth, irmã Kalina. Esses são os que eu visualizo aqui. Aqui deu uma parada, eu achei que eu estava pegando culto de uma outra quarta-feira, comentários de outra data, né? Mas é isso mesmo. Esses são os que já aparecem aqui para mim. Deixa eu dar um atualizar no computador do lado aqui para que ele corra e as coisas continuem caminhando aqui. Bem, nós vamos falar com Deus. Quero convidar você a orar comigo também. Coloque diante de Deus, né? Coloque-se diante de Deus. Essa oração introdutória é exatamente com esta finalidade. A gente se apresentar a Deus e solicitar a Ele que receba a nós, servos dele, pecadores, porém remidos pelo Cristo, né? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Deus querido, Pai eterno, louvado seja teu nome. É bom servir ao Senhor. É bom, Pai, gozar deste privilégio, deste momento, ó Pai, de poder falar contigo, poder ler a tua palavra, nos render aos teus pés, oferecendo, Pai, nossa gratidão, a nossa vida diante do Senhor. Pai, o Senhor nos conhece, sabe como somos, conhece cada um de nós e de cada um de nós, cada fio do cabelo, da cabeça de cada um. O Senhor conhece a gente por completo. O Senhor tem a capacidade de nos sondar, ver o que há dentro de nós e com isso também saber as nossas intenções, saber da nossa honestidade, da nossa verdade no momento em que nos encontramos à tua presença. Por isso, por favor, Pai, se há em nós caminho mau, como nos ensina o salmista, contemple, analise, extraia e nos ensine. Pai, por favor, que não haja em nenhum de nós contaminação, não haja em nenhum de nós a falsidade neste momento em servir ao Senhor e se entregar e dedicar a Ti. Peço que abençoe a cada vida, a cada lar, cada ambiente, aqueles que estão nas suas casas, nas suas salas, nos seus quartos, nos seus trabalhos, por que não? Aqueles que estão, às vezes, compartilhando na casa de um amigo, enfim. Ser com cada um dos meus irmãos. Por favor, Pai, traga a unção sobre a vida deles. Ser também com suas famílias e familiares. Graças damos a Ti, já pelo contínuo livramento, pelo contínuo zelo pelo Teu povo. Sabemos, Pai, que muitos têm sido atacados, isso também não quer dizer que não sejam teus, muitos têm sido vítimas dessa enfermidade, mas também sabemos que muitos têm sido preservados, e isso também mostra o teu cuidado, Pai, e agradecemos por isso. Continue
a falar aos nossos corações, continue a cuidar do teu povo, por favor, Deus. Nesta noite, na ministração, nos oriente, nos dirija, para que façamos aqui de acordo com a tua vontade, de uma maneira que agrade o Senhor. Por favor, Pai, usa a minha vida, perdoe os meus pecados, abençoe cada um dos meus irmãos, eu peço, imploro, eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus agora, neste momento. Convido você a cantar, como diz essa canção, um novo cântico ao Senhor. É um convite à celebração, é um convite, é uma introdução para que possamos realmente louvar ao nosso Deus. Vamos louvar neste momento. Graça e paz a todos. Que bom, estamos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o Senhor. Que realmente nossas forças possam ser renovadas, que nós possamos estar aqui, além de receber parte de Deus, para aprendermos mais sobre a palavra dele, que possamos estar aqui também para adorá-lo, para entregar o nosso melhor para ele. Porque Deus tem derramado tantas maravilhas em nossas vidas, tem derramado o amor dele, e estamos aqui realmente para isso, para cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos todos juntos louvar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. De verdade, Deus realmente tem feito maravilhas, tem restaurado a sua igreja. Nós somos provas disso. Você deve ter várias informações, tem contado as bênçãos, como diz o Turineto, né? E visto que Deus realmente tem feito maravilhas. Apesar do momento que vivemos, das grandes catástrofes
e situações que temos enfrentado, ainda assim podemos dizer que Deus tem feito, sim, mil maravilhas, milhares de maravilhas, e a gente só precisa, só deve louvar a Deus por tudo isso, né? Mas não só isso. O fato de sermos participantes das bênçãos e das maravilhas de Deus nos traz uma responsabilidade. Nós não podemos deixar de anunciar, nós não podemos ficar calados e usufruir apenas nós mesmos de tudo isso. Precisamos compartilhar, precisamos falar do amor de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Esse cântico da sequência, ele foi tema de missões algum tempo atrás, e ele fala que é tempo de avançar, é tempo de anunciarmos as boas novas do Evangelho, de ganharmos novos campos, novas áreas, né? Falando cada vez mais do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos louvar a Deus e lembrar que é tempo de avançar.
Deixa eu dar um tempinho, tô tendo alguns alertas de conexão aqui. Deixa eu verificar se ele vai estabelecer. Segundo, irmãos. Ah, ok, vamos lá. Acho que já retomou para vocês aí também. Pode ter ocorrido, imagino, que aí o louvor deve ter dado algumas puladas, umas pipocadas, né? Mas eu imagino que aí já deva ter melhorado. Estou só esperando o delay me responder aqui. Delay é o atraso normal, ele tem algumas transformações para eu poder ter a confirmação de que isso já está restabelecido. Já está batendo aqui no meu ouvido o retorno sobre isso. Bem, vamos lá, irmãos. Nós vamos ler, meditar na palavra de Deus. Eu quero lembrar você também que a gente vai captar seus motivos de oração, aquilo que você estiver apresentando, você pode encaminhar para a gente ou lá no WhatsApp da igreja, se você está lá no grupo também da igreja, já está aberto para que você possa compartilhar os pedidos de oração, ou mesmo aqui pelo chat, tá? Você pode colocar ali no chat também, e no final a gente vai tentar trazer todos os motivos de oração para orarmos juntos uns pelos outros. Eu só fechei um pouquinho o outro computador aqui, porque ele poderia estar roubando um pouco mais de sinal de internet, pelo menos isso me veio à cabeça, me ocorreu essa possibilidade, mas já restabeleceu, já estou abrindo para não perder esse contato com vocês ali, tá bom? Êxodo capítulo 12. Nós estamos terminando este capítulo hoje, se Deus assim nos permitir. Foi um dos capítulos que eu mais levei tempo nesta análise no livro de Êxodo, desde o início de abril. Mas, claro, isso também por conta da parada que a gente teve de férias. Mas não só isso, tá? Ainda quando retomei, eu levei aqui uns 4 ou 5 dias, quartas-feiras aí, para poder chegar ao final do capítulo 12. Nós vamos apenas relembrar aos irmãos um resumo muito breve daquilo que nós falamos na quarta passada, e você que não acompanhou, dessa forma você tem como se sintonizar, entrar numa sintonia aí com aquilo que nós já estamos meditando há alguns dias. Bem, nós vimos na quarta passada, Êxodo 12, vimos do versículo 31, 32 até o 42, né? Lemos esse trecho aí, falando um pouquinho sobre a saída do povo, como ela se daria. O que nós enfatizamos ali? Qual o resumo daquilo que nós falamos? Pegamos um pouquinho o versículo 32, onde mostra que o faraó desejou ser abençoado, e aí apresentamos a ideia de que o faraó antes precisou ser amaldiçoado para depois buscar e desejar a bênção. Que esse não deve ser o padrão, não deve ser dessa maneira que nós devemos seguir na vida. Né? Primeiro, não precisamos ser amaldiçoados para depois receber a bênção. Não precisamos vir à força, como diz o ditado, falado e recitado por muitos, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Se não vai pela dor, vai pelo amor, é o contrário. Né? Você não precisa disso. Né? Deus é um Deus amoroso, ele está disposto a abençoar, querer bem aqueles que o servem, que o seguem, né? Mas com o faraó foi diferente. Também fizemos aqui uma menção lá no versículo 36, sobre a disposição favorável dos egípcios, que o povo ao sair pedia, como Deus já havia determinado e informado, e os egípcios simplesmente cediam prata, ouro, bens, tudo aquilo que eles pediam, eles estavam favoráveis a isso. Isso porque Deus
trabalhou no meio do povo, sem tirar deles o livre-arbítrio, mas fazendo com que eles fossem favoráveis ao povo de Israel. Na ocasião, até falei da história do pai que desejava comprar uma bicicleta ao filho, mas que o filho, por sua vez, desejava um videogame, né? E o pai foi trabalhando, fazendo com que o filho pudesse se agradar de ter uma bicicleta, de trocar ali aqueles presentes, né, que ele estava querendo e que o pai estava desejando. Bem, quem estava na quarta se lembra um pouquinho mais. Bem, falamos ainda com ênfase no versículo 38, de Deus incluindo os estrangeiros, né? E ali eu falei do Deus inclusivista, Deus que permite que outros estivessem no meio do povo de Israel na saída do êxodo. Ele não barrou ninguém, tipo, você não é israelita, você não tem sangue de Abraão, então vocês não vão poder sair, vocês vão permanecer no Egito aí, só vou tirar o meu povo. Não foi assim. Deus permitiu que outros também pudessem estar entre eles. Até casamentos que pudessem ter sido mistos entre o povo de Israel e alguns egípcios, alguns estavam ali no meio também, aproveitando a saída do povo do Egito. Então, na quarta nós pontuamos, falamos um pouquinho destas questões aqui também. E é justamente por Deus permitir que outros povos estivessem junto ao povo de Israel, é que esses versículos que seguem, do 43, que vamos ler hoje, até o 51, são importantes, né? Porque Deus vai estabelecer regras a toda a comunidade, a todos que estavam saindo do Egito, seja o seu povo ou os estrangeiros, e deixar claro que eles também precisavam atentar e atender essas regras faladas por Deus. Vamos ao conhecimento delas? Vamos dar uma olhada no texto. Deixa eu colocar já aqui na tela para você. Êxodo 12, versículo 43. Êxodo 12, versículo 43. Agora foi. Está aí na tela para você. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer. Logo de cara, um padrão que nós temos visto ao longo do nosso estudo aqui, das leituras de Êxodo, Deus falando não somente para Moisés, mas também para Arão. Eles estavam ali liderando juntos. Claro que Moisés foi a figura mais destacada e importante, né? Mas Arão estava sempre junto, e a fala de Deus, e no texto aqui descrito, é que Deus fala para Moisés e também para Arão. E deixa claro, são leis referentes à Páscoa, e não somente o povo de Israel poderia comer, outros também poderiam, mas se atendessem às regras, aos critérios que vão ser estabelecidos aqui. No versículo 48, a gente já chega lá, vai detalhar um pouquinho mais, ele é até maior também, né? A gente vai poder olhar com mais cuidado para isso. Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 44. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Bem, tá aí primeiro cuidado, primeira regra que Deus estabelece, primeira lei, né, com referência à Páscoa, né? O escravo poderá comer, mas isso somente depois do sinal da aliança. Esse sinal que tinha sido dado, né, lá no Gênesis 17 com Abraão. Vamos dar uma olhada nisso, Gênesis capítulo 17, versículo 12, 14. Lá atrás, Deus já havia falado para Abraão como deveriam ser as regras da circuncisão daqueles que seriam vistos como descendentes de Abraão, como povo de Deus, né? Povo de Israel. Gênesis 17, versículo 12, nós vamos ler até o versículo 14. Ok? Você que está com a sua Bíblia, até oriento e recomendo que você tenha a Bíblia em mãos. Apesar de ter aí na tela, eu gostaria que você acompanhasse a sua Bíblia. E como fala sempre Lorival, né? Meu tio, anote, né? Se você quiser, anote alguns endereços que nós falamos aqui, coloque também como referência na sua Bíblia, isso ajuda
também em pesquisas futuras. Gênesis 17:12. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou minha aliança. Então, Deus, quando falou com Moisés, já havia falado a ele que aqueles escravos, né, que fossem circuncidados, eles seriam vistos como parte, né, do povo também, teriam também as participações nas bênçãos do povo, mas aquele que não fosse circuncidado, ele seria, inclusive diz o texto ao final, né, eliminado do meio do povo. Isso porque quebrou uma aliança com Deus. Então isso era muito sério. Será a marca registrada do povo de Israel, denotando ali a aliança deles com o Senhor Deus. A gente percebe que os escravos, então, comprados, acabavam exatamente visto como pertencentes, como parte da família. Apesar do título, né, escravos, eles eram vistos totalizando ali a família. Né? Isso não só para coisas boas, tá? Para as coisas erradas também. Quando o mestre, a pessoa da casa pecava, os empregados, os escravos também acabavam sendo punidos também nisso. A gente vê exatamente isso lá em Josué, capítulo 7, né? Josué 7, no versículo 24 e 25, o pecado de Acã, vamos dar uma olhada lá também. Josué 7, 24. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Será, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. 25. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Todo Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Ok? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na minha. O meu retorno está me dando umas pipocadas aqui de novo. Ah, não, é só uma atualização. Tem que ficar sempre atento para que isso não interfira aí para você, tá bom? Bem, então, como eu estava dizendo, os empregados tinham ali essa participação, eram vistos como partes da família e recebiam tanto benefícios quanto também algumas punições por conta disso. Aqui Deus está falando com referência à Páscoa, Êxodo 12, né, finalzinho, 42, 43, que os escravos poderiam participar. Então ficou claro aqui no versículo 44. Escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. Vamos ao 45. Deixa eu botar lá no Êxodo 12, 45. Diz assim: mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus por aqueles que só estão de passagem no meio do seu povo. Né? Os residentes temporários, os servos que trabalhavam por um salário, um acordo salarial, às vezes a gente vê em algumas tradições, né, o jornaleiro, né, eles não deveriam comer da Páscoa, pois a sua relação com Israel podia determinar
podia terminar qualquer momento, né? Eles não tinham um, um compromisso sério e duradouro como seria o povo de Israel, né? Muitos vão fazer essa ligação exatamente da Páscoa com a ceia do Senhor, né? Entendendo que também essa restrição é importante na ceia. Assim como a Páscoa foi uma celebração diante de uma aliança de Deus com o seu povo lá no Antigo Testamento, a ceia também é uma celebração diante da nova aliança de Cristo conosco, né? E ali também é visto com relação a restrições para aqueles que participam e celebram da ceia. Nós mesmos, Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, tenho ministrado e direcionado a igreja nesse sentido, que participam conosco da celebração, aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desceram as águas, né, tendo confessado publicamente Cristo como Senhor, esses celebram conosco da ceia do Senhor, né? A gente vê aí muito princípio exatamente na Páscoa, da maneira como Deus falou ao povo de Israel. Outros alimentos também eram restritos aos estrangeiros, né? Não era somente a Páscoa. Então, sempre o cuidado de Deus, principalmente com as coisas sagradas, né? E esses estrangeiros, que normalmente não tinham compromisso, como falei, eles estavam restritos também. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o de Levítico capítulo 22. Levítico 22, versículo 10 e no versículo 11, falando sobre ofertas, né? Vamos dar uma olhada lá. Levítico 22, no 10, no versículo 10 e 11. Diz assim: somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Ok? Até aqui. Interessante, né? Então, o texto aí fala sobre as ofertas sagradas, que também era parte do alimento do sacerdote, ele poderia dividir com o escravo, mas a visita não. Tá? Um estrangeiro, alguém que estivesse lá com ele, não faz parte, né, não é visto como parte da família com ele, esses não poderiam comer dessa oferta sagrada. Esse era o cuidado de Deus com relação àqueles que estavam no meio do povo de Israel, mas não era Israel, né? Então, tem esse cuidado com eles também. Epa, hoje está travando legal aqui, hoje está me apontando pelo menos o meu retorno. Não sei se vocês continuam comigo. O meu programa não sinalizou, mas o meu retorno aqui no celular ele vai travando um pouquinho. Eu espero que você tenha acompanhado. Pode até, quem puder, me dar um retorno se está rolando legal aí com vocês, se está também dando umas falhadas. Isso me ajuda, tá? Se você puder reportar ou no chat, né, ou até no WhatsApp aqui para mim, a gente agradece também, tá bom? Bem, vamos lá. Eu não sei se pulou para você, por isso eu vou repetir. O sacerdote comia, junto poderia dividir, passar ali um pouco do alimento para o escravo, Levítico 22, mas o visitante não, por conta dessa transitoriedade, né? Deus está exatamente cuidando para que participe do alimento aqueles que realmente são Israel, aqueles que são vistos parte de Israel, aqueles que só estão no meio de passagem, né? Estes não, tá? Então há um princípio aqui, a gente deve tomar cuidado com isso também, com relação às coisas de Deus hoje, tá certo? Que é lá no Velho Testamento, mas o princípio é bom ser observado. Bem, deixa eu retomar aqui versículo 46. Êxodo 12, 46. Vai texto, volto lá para o Êxodo 12, 46. Na tela. Vocês comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Ok, a Francine falou para mim que está normal. Kalina, felicidade, que bom. Então é só por aqui mesmo o meu celular.
Então vou seguir aqui tranquilo. Se derem alguma pane aí, se der alguma pane aí, me posicione, eu vou dizendo se para mim está rolando ou não, e a gente vai tentando se alinhar. Bem, versículo 46 nos coloca então novamente esse cuidado, porque de repente eles poderiam comer na casa, né? E eles podem celebrar aqui com a gente, mas vamos fazer aquela marmitinha, né? Isso me lembra muito algumas festas quando ocorre a pessoa chega, dá para fazer uma marmitinha. Eu já falo rindo, porque eu imagino a cara de alguns irmãos e irmãs, tá? Posso fazer uma marmitinha para levar pro meu marido, pro meu filho, né? E aí acaba acontecendo. Deus já está deixando claro aqui, com a Páscoa isso não pode acontecer. Não tem esse negócio de levar um pedacinho aqui, uma coxa ali, não tinha isso. Vamos comer tudo numa só casa e não leve para fora. Já evitando qualquer brecha de eles levarem para outros que não podiam celebrar, como a gente acabou de falar aqui dos estrangeiros, né? Só poderá comer da Páscoa quem participa da aliança. Quem tem o sinal desta aliança também está compromissado com Deus. O mesmo versículo 46 tem a sua importância por conta da expressão aí de não quebrar nenhum dos ossos do cordeiro, que obviamente muitos dos irmãos já fez a relação com o cordeiro pascual, como diz Paulo em Coríntios, né, falando de Jesus, e aquilo que nos traz em João capítulo 19. Eu vou colocar aqui para você. João 19, contando sobre a crucificação de Cristo, deixou evidente como até cumprimento desse versículo como uma profecia, né, relacionando a Cristo, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Olha só, João 19, 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Eu vou pular agora para o 36, tá? Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Tá? A minha Bíblia, por exemplo, ela tem uma notinha de rodapé e ela já leva a gente exatamente para Êxodo 12:46. Então, leio João 19:36, tem uma notinha de rodapé levando para Êxodo 12:46, outro texto em Números que eu não guardei a referência, mas que também aponta para lá, tá? Então, o Senhor Jesus Cristo não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Há também uma relação com o Salmo. Vou colocar aqui para você também. Né? Salmo fugiu daqui. Salmo 34:19. Vamos jogar aí. Salmo 34:19 e 20. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Então, João 19:36, então faz referências a esses textos, né, nos remetendo a Jesus Cristo como o Cordeiro Pascual. Assim como havia esse cuidado do Cordeiro não ter nenhum osso quebrado, Jesus Cristo também, na sua crucificação, não teve nenhum dos seus ossos quebrados, simbolizando ele como cordeiro, tá? Outros cordeiros eram preparados de forma diferente. Durante o ano, outras celebrações, outros cordeiros poderiam ter os seus ossos até quebrados, extraída a sua medula, mas quanto à preparação do cordeiro pascal, esse era restrito, tinha esse cuidado. Não pode ser quebrado nenhum dos seus ossos. Ok? Êxodo 12:27. Voltando para Êxodo 12:47. Deixa eu me corrigir aqui. Não vai para o 27, não. Êxodo 12:47. Estamos chegando ao fim deste capítulo. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar Páscoa. Eu volto a lembrar, né, da relação que muitos têm feito da celebração desta aliança no Antigo Testamento com a celebração apontada no Novo Testamento, né, a ceia do Senhor e a Páscoa, né? A gente celebra a ceia agora uma vez por mês, né, mas
Poderia ser todo domingo também, não haveria problema disso, mas enfim, essa é a nossa nova celebração da nova aliança. Aqui Deus diz que todo Israel deveria celebrar, né? Lá em Coríntios 11, Paulo também vai falar sobre a igreja, a participação da igreja na ceia, né? Para que cada um examine a si mesmo e coma, né? Todos somos convidados, chamados à celebração, né? Muitas vezes as pessoas deixam de celebrar porque acreditam que tem ali algo de errado, fez o exame e não se coloca de forma digna para participar. Mas aqui na celebração da Páscoa está sendo dito: todo o Israel deve celebrar, toda a comunidade terá que celebrar. É lei, tá? Não tem como fugir disso. Não dá porque eu não estou legal, eu estou com dor de cabeça. Deus está dizendo, todo Israel, toda a comunidade deveria celebrar a Páscoa e lei de Deus é para ser obedecida, né? Lei, qualquer lei, mas a de Deus tem uma importância ainda muito maior. Êxodo 17:48. Vocês repararam que hoje eu estou embananando todo com as referências, mas acho que você está me acompanhando, está conseguindo entender. Mas é Êxodo 12:48. Não sei porque que eu fui para o 17. Êxodo 12:48. Eu disse dele, né, no início, falei que falaria um pouquinho mais sobre os estrangeiros. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Okay? Então, ele quer participar? Todos do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Então, essa era a lei de Deus. Tá? Então, a circuncisão, ela então mostrava que essa pessoa agora participava da aliança, tinha o sinal da aliança, então isso gerava a liberação para a celebração, para participar da celebração e, consequentemente, ter nela as suas bênçãos também. Assim como a Páscoa comemorava o nascimento de Israel como nação, né, seria apropriado que esse estrangeiro pudesse também ter um rito demonstrando ali o seu nascimento nesse povo, no meio desse povo, assim como também é o batismo para nós hoje, né? Então, deixa claro que a pessoa deixou uma velha vida e agora faz parte do povo de Deus. Então, esse estrangeiro ele precisava ser, então, circuncidado. Mas, como diz o versículo 48, né? O estrangeiro que quiser participar terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua casa. Tá? Então, ele, como chefe ali na casa, então ele vai ter que também circuncidar o filho, circuncidar o escravo, todos do sexo masculino, não só ele, mas todos os outros também. Esse detalhe é importante ressaltar aqui no texto. Êxodo 12:49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Okay? É interessante, eu quero fazer uma menção aqui, talvez os homens vão me entender um pouquinho mais por gostar e seguir mais o futebol, mas não é coisa difícil que eu vou colocar como exemplo, não. Os que não gostam, acho que vai poder entender também. No futebol, às vezes, há uma reclamação por parte da torcida, dos jogadores de um determinado time, porque eles dizem que o juiz está apitando sem critério. Talvez você já ouviu falar dessa expressão. Ou seja, um camarada lá no campo, ele fez uma falta com um puxão e tomou um amarelo. Aí passa algum tempo lá na frente, o cara do outro time, do time adversário, fez a mesma falta puxando e o juiz não deu o cartão amarelo. Né? Então ali seria um juiz apitar sem critério, porque como pode, para um ele dá o amarelo, mesma falta, e para outro não. Então, ele não está tendo critério para apitar. Né? Então há muita reclamação no futebol por conta disso, relacionada ali aos juízes. Deus, como justo juiz,
ele vai dizer aqui que ele vai fazer tudo com justiça. Há critérios, sim. Ele fala, a mesma lei que se aplica ao natural da terra é ao estrangeiro residente também. Isso não só aqui, tá? Separei também o texto de Números, capítulo 15, do versículo 13 ao 16. Números 15, do 13 ao 16. Apesar de jogar na tela para você, eu vou abrir também a minha Bíblia junto, tá? Subtítulo da minha Bíblia: Ofertas suplementares. Diz assim o 13: Todo o que for natural da terra deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E, se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. Ok? Então, aqui também falando de outros momentos sacros na vida do povo de Israel, né? Ofertas, não somente com relação à celebração da Páscoa, mas Deus se mostra um Deus que apita amarelo para os dois lados, né? Que vai julgar e vai ser justo, independente de quem seja. Né? Isso nos deixa, mais uma vez, claros de que Deus ele é justo, tá? Acredite, creia na justiça de Deus. Não temos como colocar em xeque ou questionar com relação à justiça de Deus. Deus é sempre justo, Deus é sempre correto. Versículo 50, Êxodo 12. Agora estou parando para falar certinho. Êxodo 12, 50. Estamos terminando. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Todos fizeram como o Senhor tinha ordenado. Percebe? A gente pode dizer que houve ali então uma uniformidade. Todos fizeram conforme o Senhor tinha ordenado para Moisés e para Arão. Começamos o texto dizendo: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, versículo 43. Estamos terminando dizendo que aquilo que Deus falou para Moisés e Arão, eles ouviram e passaram ao povo de Israel, e todos fizeram exatamente aquilo que Deus tinha pedido, conforme Deus tinha mandado. Né? Não houve o que muitos a gente brinca, né? Já brincamos também na infância de telefone sem fio. O fato de passar por um ou por outro e até chegar lá, o negócio é chegar quebrado, né? Deus cuida para que a informação que ele traz, que ele coloca, mesmo por meio de alguns dos seus líderes, ela chegue correta, né? Basta atentarmos para que isso possa acontecer. Então Deus falou para Moisés e para Arão, eles falaram para o povo, todos obedeceram conforme Deus queria. E assim deve ser também conosco ainda hoje. Versículo 51, último versículo, mas não menos importante. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Eu já falei aqui com respeito a essa questão, né, das divisões, porque Deus estava tirando dali do Egito o seu povo considerado como um exército. Apesar de eles saírem às pressas, né, apesar de o faraó pedir imediatamente que eles deixassem o Egito, mas eles não saíram desordenadamente. Todos saíram em ordem, organizado segundo as suas divisões, ou seja, seus clãs, suas tribos, tudo ali bem alinhadinho. Eu vi um vídeo uns tempos atrás, né, mostrando
exército, não sei se era chinês ou coreano, como eles eram perfeitos, o alinhamento deles, a forma de marchar, né? Não penso diferente com relação a Deus e ao seu povo, né? Não que eles tivessem toda aquela coreografia de um quartel de um exército, mas a organização da saída, apesar das pressas, não foi a Deus dará de qualquer jeito. Eles saíram organizados, deixaram o Egito como um verdadeiro exército comandado pelo Deus como o maior general, né? Bem, também no 51 eu preciso antes de terminar colocar uma outra questão, porque diz assim, ele é enfático nisso, que Deus tirou os israelitas do Egito, né? Apesar de ser uma informação que todos têm conhecimento, né, de que ela às vezes passa despercebida, né, de que foi Deus quem tirou o povo de Israel do Egito, não foi uma outra pessoa, não foi o faraó que liberou, não foi o povo que conseguiu escapar, não foi Moisés e Arão que os tirou, mas foi Deus. Quem tirou o povo de Israel do Egito foi Deus. É isso que o texto termina e deixa claro. Em outros textos à frente, no próprio livro de Êxodo, vai deixar claro também isso. Mas acho curioso, e esse eu quero compartilhar com vocês antes de encerrar, quando a gente chega no Êxodo 32. A gente ainda vai chegar no estudo lá, mas deixa eu antecipar essa curiosidade, porque Êxodo 32, versículo 7 até o 11, Êxodo 32, 7, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Né? Eu olho para esse texto e trato ele, né, de uma forma que me faz pensar ironicamente de que às vezes Deus olha para o povo e fala: não é possível que foi esse povo, esse ajuntamento, essa turma aí que eu tirei, que eu resgatei, que eu libertei, não é possível que seja esse povo que eu tirei, né? Então Deus chega para Moisés e fala: aí, ó, esse povo que você tirou do Egito, né, corrompeu. E aí na sequência, né, versículo 8 até o 11, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Para o povo foram os deuses. Deus, falando com Moisés, fala: Moisés, foi você. 9. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? No finalzinho, Moisés devolve para Deus, né? Fala: Deus, falou que fui eu que tirei o povo, mas deixa eu suplicar ao Senhor, não maltrata eles não. Esse é o povo que o Senhor tirou do Egito com forte mão. O próprio Moisés, quando recebeu, né, o título de libertador, isso do próprio Deus, Deus falou: foi você que tirou esse povo de lá. Ele fala: Deus, eu sei que não fui eu, foi o Senhor. Foi o Senhor que tirou esse povo do Egito e com a sua poderosa, com a sua forte mão. A humildade, né, de Moisés nesse momento é realmente surpreendente. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 16, Hebreus 3,16, a gente encontra um texto assim: Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Se você notar bem, toda vez que fala do povo de uma forma pejorativa, né, de serem eles rebeldes, desobedientes, pecadores, aí então eles são colocados como tirados por Moisés. Mas todos nós sabemos, Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus. E quem tirou o povo do Egito
foi o Senhor nosso Deus, e como disse agora há pouco no texto, né, de Êxodo 32, os tirou com forte mão. Não importa qual seja o seu feito, não importa o tamanho dele, né? Às vezes livramentos grandiosos, é Deus, é sempre Deus. O texto de Êxodo 12 termina deixando claro isso. Vocês saíram organizados, vocês tiveram ordens quanto à celebração da Páscoa, nenhum dos seus primogênitos morreram, inclusive vamos falar na próxima quarta da consagração desses primogênitos, mas ele termina de uma forma fantástica, deixando claro e vai perpetuar assim de que é Deus quem tirou o povo do Egito. Deus faz e tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Toda a honra, toda a glória, todo o crédito a Ele, sempre a Ele. Não se esqueça disso, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, você tenha sido edificado também pela palavra aqui nesta noite. Que Deus abençoe a todos nós. Bem, vamos participar neste momento dos nossos motivos de oração. Vou colocar aqui na tela já para você, aqueles que foram compartilhados domingo. A gente sabe que domingo tivemos também dificuldades com a transmissão lá na igreja, e alguns irmãos ainda assim conseguiram encaminhar os seus motivos de oração, tanto no culto de manhã quanto no culto à noite, e aí estes nós estamos compartilhando aqui também. Se porventura você não conseguiu, ou eu não mencionar aqui porque não vi, você pode ainda colocar e a gente vai orar por eles também, tá bom? Então eu pego aqui os que eu já encontrei. A irmã Zezé pediu ali, ainda pelo culto da manhã, pediu por sua saúde e também por sua família. Zezé é minha mãe, né? Vamos orar pela saúde dela e pela família, né? Que inclui aí, obviamente, os filhos e netos. Irmã Marinha, também compartilhando conosco ali no culto da manhã, pediu por sua família. Eu gosto de ver a irmã Marinha estar sempre lembrando e pedindo orações também por sua família. A irmã Luciene Bispo, isso, se não me engano, já no culto da noite, ela compartilhou o pedido de oração pela família da irmã da sua cunhada. E ela mencionou ali que tinham 7 pessoas desta família que foram contraídas aí com o Covid. Então ela pede oração por eles também. A irmã Silinésia pede pela sua filha Silvana e inclui ali todos os enfermos. A irmã Kalina, ela pede pela saúde da Thay, né? Ela já vem pedindo, compartilhando também a saúde da Thay em alguns dias atrás, também na rota, e a gente tem orado por ela também. Ore pela saúde desta menina, tá bom? Eu anotei aqui logo no início o compartilhar da Beth já no chat, mas vou voltar lá para ver se não tem mais. A Beth agradecendo pela melhora da Michela. Os irmãos devem se lembrar, pedido já compartilhado pela irmã Elizabeth há algum tempo. A Michela ficou 3 meses internada e agora está no quarto, graças ao bom Deus. Então, agradecimento aqui e vamos celebrar com a irmã. A irmã Beth pede também pelo seu sobrinho Marcelo e informou ali diante de alguma situação de perseguição. Nós vamos orar pelo sobrinho também. Deixa eu agora acompanhar aqui com atenção e cuidado o chat, para que eu possa compartilhar com vocês. Isso é, se não travar. Agora foi. Tem vários boa noite aqui. Boa noite a todos aqueles que eu não dei. Minha cunhada, a Sheila, está ali também. Seja sempre bem-vinda. Sandra Silva, oração pela senhora Leila Felipe. Deixa eu pegar minha caneta aqui e anotar. A Sandra, que é a cunhada da nossa irmã Sandra, esposa do Anderson, né? Pede então oração
pela Leila Felipe. E menciona aqui a questão do Covid. Então, oração pela saúde, tá, irmãos? Mais alguns irmãos. A irmã Marinha compartilha também conosco pedido de oração pelos seus irmãos caminhoneiros. A irmã também já mencionou em algumas outras transmissões. Nós vamos continuar orando pelos irmãos dela também. E agradecimento, ainda da irmã Maria, agradecimento do Rodrigo. A irmã reconhece a cura do nosso Deus na vida dele, né? Que bom. Sempre Deus, como falamos agora há pouco, né? A irmã Silinese já reportando que a Silvana está melhor. A Eliana também, né? Então ela agradece a todos pelas orações. Eliana, inquilina da irmã Silinésia, né? E a Silvana, filha. É bom saber que elas estão bem. A Francine pede oração pela família Medeiros e a família Dutra. E por uma ex-aluna chamada Emily. Então vamos lá. Família Medeiros. Nessa hora minha letra parece de médico. E a família Dutra. Mas depois eu passo a limpo. E a ex-aluna Emily. Perfeito. A irmã Marinha também agradece aos irmãos pelas orações. Amém. Que bom. Estou descendo mais um pouquinho. Vamos ver se há mais motivos que eu consigo visualizar por aqui. A irmã Suzy pede pela sua família, enfermos e enlutados. Ok. Bem, eu cheguei ao final, pelo menos, daquilo que eu visualizo aqui, tá? Nós vamos orar, se porventura deixei passar algum, já estou olhando também no celular, espero que não, mas me perdoe se porventura aconteceu e ore, né? E se você viu aí na sua casa, mesmo que não tenha sido você que enviou, que encaminhou, mas você viu e eu não vi, ore por eles, tá certo? Deixa eu só passar rapidamente, olhar lá no WhatsApp. Não, só o Márcio dizendo que estava normal, isso eu já tinha visto. Então nós vamos passar as orações. Vou pedir para que você ore comigo, não só ouça a oração, mas que você, neste momento, também esteja em oração. Vamos falar com Deus. Deus amado, Pai querido, neste momento nós estamos aqui humildemente como teus servos para suplicar ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, também lembrar e agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, pelas curas, pelos livramentos, pelos cuidados. Deus, eu quero pedir e agradecer ao Senhor pela Sheila Cândido, minha cunhada, esposa do Sérgio. Não mencionei, mas o Senhor sabe da nossa alegria por mais um ano de vida ter sido completado na vida dela, Pai. Já na semana passada, dia 1º, agradecidos somos pela vida da Sheila, Senhor. Continue a cuidar dela, continue a dar vida, saúde a ela, por favor, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor tem agido na vida e em sua família também. Deus, eu quero pedir pela irmã Suzy, pedir para que os teus cuidados sejam contínuos, a graça seja derramada sobre ela, sobre a sua família. Peço neste momento
pelo Luizinho, ser com ele também, louvamos pelo seu desenvolvimento, por mais uma etapa alcançada ali no trabalho dos embaixadores do Rei. Continue capacitá-lo, Pai, para que cada vez mais ele cresça para a Tua glória, se tornando cada vez mais um grande servo de Deus, um verdadeiro embaixador do Rei. Você também, Pai, com o Ciene e com a Stephanie, também essas meninas, Pai, o Senhor tem guardado. Continue a usá-las e ser visível na vida delas. Proteja-os, Pai, livre-os de todo o mal. Irmã Suzy e cada um dos seus filhos, estendendo também aos seus familiares. Ela pede também aos enfermos, aos enlutados. E aí, Deus, nós contamos e pedimos que a Tua misericórdia seja exercida sobre cada uma destas situações. Deus amado, eu quero pedir também pela vida da nossa irmã Maricele. Ser com ela, Pai, também com a Gorete e com o irmão dela, que teve a vida, a saúde aí cuidada, restaurada pelo Senhor. Continue a tratá-lo, Pai, continue a cuidar dele a cada instante, mas agradecemos ao Senhor por estas vidas. Agradecemos porque mesmo estando um pouco mais longe, nós temos esses resultados, esses testemunhos que nos levam a engrandecer o Teu nome. Obrigado, Pai. Ser com a Gorete, com José, ser com a vida deles também, Pai. Que eles levem esse testemunho a outros que ainda não lhe conhecem. Pai, peço também pela família Medeiros e a família Dutra. Ser com eles, Deus. Onde estiverem agora, sintam o Teu poder, sintam a Tua presença. Estejam certos do Teu cuidado sobre eles. Seja qual for a causa, motivo, a razão de eles serem lembrados para a oração, Pai. O Senhor os conhece, o Senhor sabe do que eles precisam, sabe exatamente, Pai, como eles são. Cuida deles, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto a Emily, Pai, ex-aluna da Francine, nós também pedimos por ela. Coloca as Tuas mãos de poder sobre a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Proteja e livre-a de todo o mal, Senhor. Por favor, ajude, Pai, nas suas dificuldades, também seja elas quais forem. Agradecidos somos pela vida da irmã Silinésia. Bênção em nossa igreja, bênção em nossa vida. E eu falo, Pai, com coração grato por todo o ensinamento que tive e recebi dela também, ainda na infância. Obrigado por isso. E agora quero agradecer com ela, Pai, pela vida da Eliana, sua inquilina e amiga também, irmã em Cristo. Ser com ela em sua casa e também pela vida da Silvana, filha da nossa irmã Silinésia. Agradecemos pela melhora dessas duas mulheres, Pai. Continue a cuidar delas, que elas também correspondam com bênçãos na vida da irmã Silinésia. Deus amado, ser com a família e a pessoa, a irmã da a irmã Marinha, nossa irmã Marinha. Ser com ela, Senhor, por favor, cuida dela a cada instante. Agradeço pela cura ao Rodrigo, agradeço pelo que o Senhor tem feito a ele. Continue acampando os seus anjos ao redor dele, continue livrando ele, e se porventura algo a atingir, que seja o Senhor, Pai, a cuidar, a zelar, trazendo a recuperação, a restauração sobre a vida dele, como hoje gera esse agradecimento. Ser também com os irmãos da irmã Marinha, esses que são caminhoneiros, cada quilômetro rodado, Pai, protege, que eles também vivam certos do Teu controle e da Tua proteção sobre eles. Dirija o caminhão com eles, Pai, capacite-os para que eles tenham destreza, Pai, em cada necessidade, em cada manobra. Por favor, Senhor, ser com esses irmãos da nossa irmã Marinha.
Pai, peço também pela saúde da Leila Felipe, também compartilhado pela Sandra. Pai, por favor, se com a vida dela, livra ela plenamente, Pai, desta enfermidade, do Covid, Pai, por favor. Se também com a Sandra, com o Anderson, com a sua casa, sua família, sua filhinha, Pai, seus familiares. Eu peço, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua graça os alcance neste momento onde eles estiverem. Deus amado, agradeço também pela vida da Michela, compartilhado pela nossa irmã Elizabeth. Longos dias, 3 meses internada, Pai, muitas vezes gerando sérias preocupações nos familiares e amigos, mas para a glória do Teu nome, Pai, podemos dizer que o Senhor ouviu as orações dos Teus servos, da Tua igreja, e que agora, Pai, para cada vez mais testemunharmos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom o tempo todo. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, Deus. Obrigado pela melhora da Michelle. Ser com ela e com a sua família também. Se porventura ela ainda não lhe conhece, Pai, se porventura, que haja também essa cura espiritual. Caso contrário, e somente tudo isso sirva, contribua para o engrandecimento e louvor do Teu nome. Peço pelo Marcelo, que sofre perseguições, ser com a vida dele também, Pai. Que ele tenha sabedoria para lidar com situações como essa. Não sabemos exato os tipos de perseguições, mas nunca é fácil, nunca é gostoso enfrentar uma situação de perseguição. Ser o Senhor o escape, ser o Senhor a libertação que ele precisa. Pai, direciona os passos e a mente do Marcelo. Ajude, Pai, neste momento difícil em sua vida. Por favor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Pai, coloca as tuas mãos de poder sobre a Thay. Pedido da nossa irmã Kalina, Pai. Uma doença séria, essa menina, essa jovem, essa mulher está enfrentando, mas confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor pode livrá-la de toda a enfermidade. Ser com ela, com seus familiares, cada um deles, Pai, dando paz, tranquilidade. Por favor, Senhor, ser com a mãe dela também, que também necessita dos teus cuidados e da tua misericórdia. Que muito em breve, Deus, tenhamos informações e notícias do teu agir na vida dela. Eu te suplico, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos dizer que assim como lemos agora há pouco que o Senhor com forte mão tirou o teu povo do Egito, possamos também dizer que o Senhor com forte mão livrou a Thay da sua enfermidade. Por favor, Deus, ser complacente com ela. Pai, eu peço também pela Luciane Bispo, sua casa, sua família, seu marido, todos ali, Pai, Senhor, por favor, ser com eles. Ser também com a irmã da sua cunhada, com cada pessoa daquela casa, Pai, que estão enfermos. A irmã Luciane compartilha isso. Creio que também, Pai, já tem orado e nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Livra esta família, Senhor. Tem misericórdia destes 7. Que todos eles, todos os 7, Senhor, possam ser libertados para a glória do Teu nome. Peço também, Pai, pela minha mãe, irmã Zezé, ser também com meu pai, ser com meus irmãos, ser com a minha irmã, ser com os meus sobrinhos, ser com a minha esposa Letícia, seus exames, ser com meu filho Gabriel, ser com os meus cunhados, meus tios, cada um dos meus familiares, meus primos, enfim, Pai, peço Tua misericórdia sobre todos nós, perdoe os nossos pecados, nos coloque, Pai, a salvo de toda obra maligna, de todo homem violento. Livra-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço por cada um dos meus irmãos, mesmo aqueles que não compartilharam algo específico aqui, mas que certamente têm
suas dificuldades, suas ansiedades, tem também seus motivos de agradecimentos. Peço por todos eles. Contemple-os em o nome de Jesus. Oro com perdão dos meus pecados, pedindo por mim e pelos meus irmãos em o nome de Jesus. Amém. Igreja, nós vamos louvar a Deus para encerrarmos, caminharmos para o encerramento do culto desta noite, para a transmissão desta noite. O cântico que vamos entoar agora é também uma declaração ao nosso Deus. Ele continua sendo bom. Esse é o cântico que nós vamos entoar agora. Vamos louvar a Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a louvar a Deus e declarar que o nosso Deus continua sendo o mesmo de antes, hoje e será para sempre. Nosso Deus continua sendo bom. Vamos louvar. É isso, irmãos. Nós estamos encerrando a transmissão desta noite. Eu tenho alguns irmãos que eu vi aqui só no finalzinho, mas também deixo um abraço, uma boa noite a vocês. Eu vi aqui Paulo Sérgio, seja bem-vindo, tá? Deus o abençoe, sinta-se bem aqui entre nós também. Jota, vira e mexe, está aí acompanhando também, saudades e abraços. Eu só vi pintando um coraçãozinho ali, e aí que eu fui ver a Kátia Silene, né? Também um abraço, bom vê-la por aqui também, saudades. Alguns irmãos eu não tinha visto no início, mesmo quando passei o chat, né?
Irmão Ailton está ali, irmã Palmeira está ali, irmã Nádia, irmão Rubenilson, né? Alguns a gente vê com um pouco mais de frequência, mas ali os 3 primeiros, Paulo, J e Kátia, fica o nosso abraço e o nosso boa noite. Há tantos outros que eu de repente não tenha visto, também a vocês, por favor. Tenha todos uma excelente noite. Como vimos aqui, a celebração é para todos, né? O boa noite também é para todos, né? Para toda a comunidade do povo de Deus, a todos vocês que estão aqui agora, durmam em paz. Se Deus nos permitir, amanhã nos veremos novamente às 20 horas aqui também pelo Facebook. Tá certo? Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, irmãos.